questão de número 4, ela fala sobre ação rescisória. Tudo quanto você tiver para saber, tudo quanto você tiver para estudar sobre ação rescisória, você vai olhar, pessoal, lá no artigo 485. É interessante que quando a OAB cobra a ação rescisória, normalmente ela cobra a mesma coisa. Ação rescisória 485 em diante. Mas o que é mais importante lá para você olhar com mais carinho, com mais cuidado, é o artigo 485 e é o artigo 487. Artigos extras que resolvem a nossa vida aqui. Por que eu estou dizendo o artigo 485? Porque o 485 ele diz quando é que é possível, quando é que é cabível uma ação rescisória. Quais são as hipóteses de ajuizamento de ação rescisória. 485. E o 487 ele é importante porque ele diz quem são os legitimados à propositura da ação rescisória. Quem é que pode entrar com a ação rescisória? O Ministério Público pode? Pode. O artigo 487 ele diz quais são as hipóteses em que o Ministério Público tem legitimidade para interpor, para ajuizar uma ação rescisória. Então, você vai ler todos os artigos que falam de ação rescisória, mas você vai dar uma atenção maior, uma atenção especial ao 485 e ao 487, sem descuidar, lógico, de todos os artigos. Em sala, eu sempre falo uma coisa na primeira aula, né? Eu sempre dou um diagnóstico da prova da OAB-FGV, pelo menos é a minha opinião da parte que toca a minha matéria, que é processo civil. Na minha opinião, entre 80% e 90% do que está na OAB-FGV, você consegue matar, você consegue resolver apenas com o conhecimento da legislação, ou uma lei específica, ou, né, em maior medida, do CPC, do Código de Processo Civil. Uma questão ou outra, uma alternativa ou outra, é que a OAB vai lhe exigir doutrina, conhecimento doutrinário. E mesmo assim, nem é nada tão aprofundado. Qual a grande dificuldade da OAB? A extensão do assunto. É muito assunto que pode cair. E às vezes você não consegue bater, estudar o assunto todo. Essa é a grande dificuldade. Mas a OAB, o estilo de prova da OAB é letra de lei. Você, conhecendo a lei, a legislação, você consegue acertar as questões. Então, por favor, eu gostaria que vocês estivessem acompanhando o nosso revisaço, respondendo as questões, mas com o código aberto. Eu tô sempre que possível, estou dizendo para você qual é o artigo que você vai ter que olhar. Então, olha o artigo, lê o artigo que eu estou te falando, né? Você, nesse curso online, nessa modalidade online, você tem a possibilidade de calar a boca do professor, né? Basta você pausar a gravação. Ou seja, veja que você tem esse poder. Na minha época, se eu fizesse um negócio desse, né, a gente era botado para fora. Você pode controlar tudo, você cala a minha boca e vai ler o artigo. Depois você volta, né? Está enjoado, para, descansa. Então, é sim uma grande ferramenta para auxiliar o seu estudo, né? Hoje em dia, os cursos online. Então, por favor, dá uma lida no código, tenta estabelecer essa intimidade, essa parceria com o código. Você tem que ter intimidade com a prova da OAB, sim, mas você tem que ter muito mais intimidade com o seu Código de Processo Civil. Tem que chamá-lo de você, né? Não tem que ter formalidade com o código, não. Vamos à nossa questão da ação rescisória, vamos lá. A ação rescisória, quando ela é proposta, vamos ler o enunciado primeiro. Nos termos do CPC, cabe a ação rescisória quando? Quando proposta pelo Ministério Público, caso ele não tenha sido ouvido em processo em que lhe era obrigatória a intervenção, salvo se a sentença de mérito for de colusão entre as partes. Está errada essa letra A, pessoal, pelo seguinte. A letra A, ela deu uma misturada, né? Ela fez uma mistureba geral aí com as duas hipóteses de intervenção do Ministério Público. Porque, vê, isso você tem que decorar e não pode esquecer mais. Quando é que o Ministério Público pode entrar com ação rescisória? Tá? Primeira situação, quando a sentença foi fruto de colusão entre as partes, de conluio entre as partes para fraudar a lei. A e B, né, autor e réu A e B, entraram com ação judicial, mas eles estavam de conluio, de conchavo, de má-fé, era uma simulação. Eles queriam, na verdade, fraudar a lei, obter uma sentença fraudulenta. Nesse caso, o Ministério Público pode entrar com uma ação rescisória para rescindir essa sentença, que é fruto de conluio, de colusão entre as partes, com o objetivo de fraudar a lei.
Uma segunda hipótese, em que o Ministério Público também pode entrar, né, com ação rescisória, é quando ele deveria ter participado do processo, deveria ter atuado como fiscal da lei num determinado processo e não atuou, não foi chamado a participar. Aí essa sentença transitou em julgado e fez coisa julgada material. Se o Ministério Público quiser, ele pode entrar com ação rescisória para desconstituir essa sentença, para rescindir essa sentença, que foi formada num processo no qual ele deveria ter atuado, mas não atuou. Ele não foi chamado a intervir obrigatoriamente como fiscal da lei. Então, o erro da letra A é porque ela misturou isso daí. Ela confundiu as duas hipóteses. Então, realmente está errado. Dá uma olhada depois no 487. Vamos lá, vamos ver as outras assertivas. B. Cabe ação rescisória na hipótese em que se verifique fundamento para invalidar uma confissão, sim, em princípio sim, só que olha o erro, ó, ainda que nessa não tenha se baseado a sentença. Não. Se você viu o 485, ele até diz, você pode entrar com ação rescisória, né, quando você tiver um fundamento para invalidar aquela confissão, mas desde que a sentença tenha se baseado nessa confissão. Isso está no 485, que são as hipóteses de ajuizamento de ação rescisória. E esse aqui no 487. Cabe ação rescisória, né, depois de transitada em julgado a sentença de mérito, quando, depois de transitada em julgado a sentença de mérito, o autor conseguir um documento novo, cuja existência ele desconhecia, ele ignorava, e esse documento novo, ele é capaz, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento favorável. Tá certo, artigo 485. D. Quando a sentença de mérito for proferida por juiz relativamente incompetente, ou for verificada que foi dada por concussão, prevaricação ou corrupção. O erro é relativamente incompetente, pessoal. Apenas a incompetência absoluta é que pode gerar uma ação rescisória. Concussão, prevaricação e corrupção, essa parte aqui está certo. São crimes, né? São condutas típicas, são crimes previstos no Código Penal e que ensejam sim a ação rescisória. Ou seja, se o juiz que proferiu a sentença, ele o fez, né, por concussão, prevaricação ou corrupção, você pode tranquilamente entrar com ação rescisória para rescindir essa sentença. Mas o erro aqui é relativamente incapaz. Apenas a incompetência absoluta do juiz é que é passível de ensejar uma ação rescisória e não a competência relativa.